eu disse para a pessoa que leu o livro em primeira mão, assim, que é um livro que cada vez que eu retomo ele, eu disporia algumas coisas de maneira diferente, porque eu adotei uma organização muito peculiar, minha, que me desse prazer de fazer. É esse o critério. Aí o critério que tem dentro dos capítulos é o critério cronológico, mas ele não necessariamente é entre né, entre um capítulo e outro, mas dentro do capítulo, sim, ele faz um caminho cronológico, porque senão ia se perder totalmente. Eu acho que isso mostra que ainda tem um caminho longo de pesquisa para frente. Eu não sei necessariamente se a gente precisa amarrar tudo, né? Historiador que gosta de amarrar tudo e dizer que tudo tem costura, tem causa-consequência, então a gente tem que achar a causa lá exatamente dita, e daqui a pouco vem outro pessoal que gosta de falar que tem circunstâncias que assim elas estão à mercê de uma causa humana, né, intencional, enfim, uma intencionalidade humana, ou boa ou má. Mas assim, trabalhar com esse mosaico de fontes para mim foi um desafio muito grande, porque eu precisava de alguma maneira, eu não queria descartar nada. Eu acho que todos os elementos são muito importantes, e aí eu estabeleci alguns critérios. E esse critério da organização realmente foi de como eu gostaria de ler pessoalmente sobre esses temas, e aí adotando um, um critério cronológico. Mas tiveram outras coisas que em algum momento eu precisei decidir. Antes eu estava falando a respeito das produções, agora eu estou no mestrado, então eu estou falando mal de mim mesmo, e eu sei que eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo faz. A gente entra no mestrado, a gente acha que vai desenvolver um baita projeto, né, enorme desse tamanho, e daqui a pouco começa a reduzir, porque daqui a pouco tem pouco tempo, e daqui a pouco fica, né, você faz uma história da arte gigantesca, depois faz uma metodologia não sei de que tamanho, e o negócio fica assim. E quando eu tinha esse monte de fontes na frente, eu fiquei me perguntando desse desconforto que eu sentia quando eu lia alguns trabalhos, porque as conclusões, para mim, pareciam macro para uma coisa muito micro apresentada. Conjunto probatório muito micro, uma conclusão muito macro. E eu fiquei pensando nas pessoas lendo esse livro e tendo a mesma dificuldade que eu, que muitas vezes o que nós trazemos como recorte para a academia é insuficiente para que uma pessoa que vai ler consiga ter uma outra interpretação, porque muitas vezes é possível, é cabível ter mais de uma interpretação sobre uma circunstância, um fato. E aí, uma das coisas que eu fiz de diferente é, sempre que possível, trazer na íntegra o texto original do jornal ou do material que eu estava pesquisando, porque aí permite, tanto para um leigo, quanto para um pesquisador, quanto para um acadêmico, para que ele possa ler na íntegra e concluir junto comigo ou discordar no final, e que não só a minha conclusão apareça e que ele não tenha elementos ali maiores para tentar fazer um debate se ele quiser, ou para tentar refutar se ele quiser. Isso me pareceu algo que eu tive um pouco de receio de fazer isso, hoje eu estou feliz, porque eu acho que faz falta. E eu entendo porque na academia não dá, porque realmente não tem tempo, né? A metodologia cartesiana que a gente segue diz que não é para fazer, mas eu não sei se percebeu, mas eu peguei alguns trabalhos que já tinham sido feitos e realmente eu discordei em diversos pontos. Voltando para as fontes originais, eu tive que discordar porque eu não vi aquilo que a pessoa concluiu. Teve um autor, inclusive, que escreveu porque era muito comum entre os pesquisadores falar que o tema LGBTQIA+, era tão silenciado que não existiam fontes e que, portanto, né, eles tinham, durante o trabalho de pesquisa deles sobre outros assuntos, visto muito material e não tinham achado nada. E teve um que disse, não, até achei uma menção sobre travesti, mas não tem nada, só diz que eram travestis. Aí eu chego nessa mesma fonte, na original, e vejo que ali tem um baita de um texto, são várias linhas, dá para contextualizar muita coisa, porque existe o lugar, existe a forma, existe o que estavam fazendo. Então, essa
vamos dizer assim, esse critério que eu me coloquei de tentar inserir os textos foi uma forma de poder trabalhar com essa miscelânea toda de uma forma diferente, talvez ousada, e não me perder, talvez poder propor debates, por exemplo, a pessoa pode ler um determinado trecho, um determinado capítulo e fazer o debate a partir daquilo. Em segundo lugar, o que eu também falei antes, e foi me abastecendo muito, foi como pessoa, como sujeito que sentia falta do Rio Grande do Sul no livro de João Silvério Trevisan, por exemplo, quando ele aborda, eu acredito que 2 ou 3 vezes o Rio Grande do Sul, uma citando o Caio Fernando Abreu, que era um escritor mega conhecido, o outro Valmir Ayala, que foi praticamente esquecido, mas que era um LGBT interessantíssimo, muito complexo, e uma ou outra citação de rodapé, quando transformistas foram para Jaguarão e foram agredidas numa turnê que fizeram, eu acho que era Les Girls, uma coisa assim, e eu sempre senti, eu acho que essa carência de me ver retratado como gaúcho, né? Muita gente perguntou, não tem medo de colocar esse título no livro, Gaúcho era gay? Disse, não, gente, eu vivo no Rio Grande do Sul há tanto tempo, né? Entre os gaúchos, sou gaúcho, vou ter medo agora? Disse, não, estou muito velha para ter medo, muito velha para ter medo. Mas essa miscelânea de fontes me surpreendeu, porque eu achava, baseado no que o João Silvério tinha escrito e em poucos elementos que alguns outros, até o Figaro tem uma citação de um gaúcho ali que ele encontrou no Rio de Janeiro fazendo pipi em público, né? E foi preso por algum motivo, mas eu achava que não existia, né, realmente, que era algo que eu ficaria folhando jornais e jornais e jornais ad eternum sem encontrar nada, ou sem encontrar quase nada. Então, tem essa minha surpresa agradável de alimentar uma lacuna minha, espero que alimente uma lacuna que as outras pessoas talvez também tenham sentido ao longo do tempo, com as produções que a gente tem até aqui, e teve o desafio de trabalhar realmente com essa miscelânea, organizar de uma maneira para que isso ficasse minimamente apresentável, porque não é a mesma metodologia, não é a mesma forma que a gente usa nas universidades. Eu tive que me deslocar disso e apostar em algumas coisas. Esta coisa realmente de trazer as fontes na íntegra, eu acho que é um dos maiores diferenciais assim, da proposta. Tem muitas outras coisas, né, minúcias em cada capítulo, porque cada capítulo você vai trabalhar com um tema muito diferente. A realidade das pessoas que trabalhavam como imitador do belo sexo, transformista, depois a literatura, como ela abordou na virada do século XIX, principalmente na época que o naturalismo começou a surgir com mais força, como ela abordou no Rio Grande do Sul essas questões. Então, a parte da medicalização, né, dos estudos dos médicos gaúchos, que também são o mais conhecido, pelo menos que a gente tinha até agora, era o Hernani de Irajá, né, que é conhecido a nível de Brasil, porque ele saiu do Rio Grande do Sul, logo depois de ter feito a tese, publicou um monte de livros. O Luiz Motti sempre diz, era um tarado, um tarado. Mas ele publicou um monte nesse sentido de sexualidade, enfim, ganhou renome como sexólogo, então foi um dos únicos, mas teve outros que produziram no Rio Grande do Sul sobre esse tema. E tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer, que me apareceu assim como um desafio, que foi a busca, e continua sendo a busca nesses acervos, quando você descobre que você tem um fio da meada. Por exemplo, muitos desses trabalhos sobre a medicina, eles estão disponíveis online, porque a URGS fez uma digitalização de parte do acervo da Faculdade de Medicina. Mas a gente tem o Museu da Medicina em Porto Alegre, que literalmente está escanteando a minha possibilidade de pesquisa, que não deixa, por exemplo, eu poderia amarrar, talvez, trazer aquele capítulo de forma mais robusta. E, por incrível que pareça, quando você revela o seu tema de pesquisa, ainda existem acervos que impedem o seu acesso. No meu caso, em várias dessas pesquisas, vários desses assuntos, eu tive essa dificuldade de não conseguir ir além,
porque você pega um fio da meada, você se empolga, você sabe em que acervo, muito provavelmente você vai ser feliz com alguma possibilidade de resposta, mas esses acervos, eles te dão como resposta um rotundo, não, aqui não tem nada, né? Então, se você mesmo não pesquisa, se você mesmo não lê, não retoma, esse aqui não tem nada, não te é suficiente. Então, ele foi um livro bem desafiador, assim, em vários sentidos, e ele me fez parar para pensar em alguns critérios que eu tive que adotar para poder publicar toda essa miscelânea sem perder nada, porque eu pensei, vai ser uma vez que eu vou publicar isso. Não vai ter um segundo volume, talvez até tenha. E aí uma coisa engraçada que eu não comentei contigo, que é quando esse livro termina. Ele termina em 1939. Algumas pessoas se dão conta, porque elas vão para esse livro e dizem, tá, mas onde é que está o negócio do tradicionalismo, dos gaúchos? Se ela ia começar ali. Só que eu não me senti capaz. Primeiro, eu acho desonesto intelectualmente seguir um senso comum de que o papel do tradicionalismo na discriminação das pessoas LGBTQIA+, tem um vulto tão gigantesco na história do Rio Grande do Sul. Acho que a primeira leva dos tradicionalistas não estava nem aí com essas questões, inclusive. Só que, para ser honesto intelectualmente, eu teria que ler aqueles caras, e é uma leitura bem enfadonha, né, da construção do gaúcho tradicional, típico, aquela idealização toda. Teria que pegar e reler todos aqueles autores do começo dessa formação, para poder ter realmente algo substancial para apresentar, e eu não tinha, então eu parei ali. Outro fator que me fez parar foi que, a partir de 1930, a gente já começa a ter pessoas vivas, lá com seus 100 anos, né, 99, 88, e sempre existe um cuidado que a gente tem que ter, porque é geracional, claro, vai diminuindo com o tempo, a gente tem aqui a extrema-direita, que é extremamente mal resolvida em relação ao tema, mas, de forma geracional, geralmente as gerações mais novas são tranquilas. Aqueles vovozinhos que podem estar vivendo ainda, de repente, vendo um parente deles envolvido nessa história toda, poderiam me trazer algum problema. E aí eu conheci alguns parentes, por exemplo, da Olinda Molina. A Olinda Molina é aquela mulher que foi presa, supostamente, por roubar cavalos, e ela se vestia como um gaúcho, tocava nos bailes, enfim, ela tinha um trânsito muito tranquilo até que aquele fato sucedeu. Ela nega, né? Enfim, até que aquele fato sucedeu com ela, e ela acabou numa prisão em Porto Alegre, e aí vestida de gaúcho, uma mulher vestida de gaúcho. Eu tentei investigar se ela era lésbica ou não, e aí o familiar começou, né, a tentar se esquivar, a tentar me direcionar para um autor que tinha dito que ela não, que ela se vestia como homem, mas que ela preservava a feminilidade, enfim, que ela sempre foi muito feminina. Então, eu fiquei com uma coisa muito presente, que é não tentar ser desonesto intelectualmente, dizer sobre tradicionalismo sem ter lido. A gente sabe que a gente teve muitos cantores tradicionalistas LGBT, acabou de falecer faz pouco tempo Berenice Azambuja, é um marco aí da história do Rio Grande do Sul, lésbica, todo mundo sempre soube, assim, teve vários cantores LGBT dentro do tradicionalismo. Eu acho muito arriscado atribuir esse papel de preconceito todo a essa instituição, embora ela seja preconceituosa, não dá para dizer que não, ela é excludente sim, mas a gente teve outras instituições que historicamente sempre foram, e aí simultaneamente eu acho que não é tão grande o papel do tradicionalismo. Tirando pontos pontuais, assim. E outra coisa que é essa coisa de, eventualmente, eu ter que lidar com parentes vivos, né, de um tema que no Rio Grande do Sul ainda é de difícil trato, por incrível que pareça, né, para as gerações, principalmente para as gerações mais antigas. Aí, 1939 foi meu limite. Claro que eu também tive um limite que eu acho que o João Silveira Trevisan e o James Green têm, que é o do fôlego, né? Na hora que o fôlego acaba. O pessoal já diz, nossa, o livro é muito grosso, não dá para ler. O critério de avaliação do meu livro tem sido esse, assim. Eu não tenho tido resposta crítica, análise, etc. Não, é muita coisa. Para quem está nos ouvindo aí, são quase 400 páginas. É muita coisa.